Livro, O Inimigo Secreto. Autora, Agatha Christie. Capítulo 3. Um revés. O momento não foi tão triunfante como deveria ter sido. Em primeiro lugar, porque os recursos disponíveis nos bolsos de Tommy eram um tanto limitados. Por fim, conseguiu reunir o bastante para pagar a despesa. O motorista ficou com a mão cheia de uma grande variedade de moedas. Indagou, em tom relativamente áspero, o que o cavalheiro pensou que havia entregado a ele. Acho que deu dinheiro demais, Tommy, comentou Tupence com ar inocente. Creio que ele está querendo devolver o excesso. Foi provavelmente esse comentário que levou o motorista a se afastar. Rapidamente, o Sr. Beresford pôde finalmente dizer o que estava pensando. Mas por que diabo você pegou um táxi? Fiquei com medo de chegar atrasada e deixá-lo esperando. Tupence respondeu gentilmente. Ficou com medo de chegar atrasada? Oh Deus, eu desisto. Arregalando os olhos, Tupence acrescentou. E para dizer a verdade, não tenho realmente nada menor que uma nota de 5 libras. Representou o papel muito bem, minha cara, mas o sujeito não se deixou enganar. Tem razão, ele não acreditou. É o que existe de mais curioso quando se diz a verdade, ninguém acredita. Descobri isso esta manhã. Agora vamos almoçar. O que me diz do Savoy? Tommy sorriu. Não prefere o Ritz? Pensando melhor, sugiro o Piccadilly. Fica perto e não precisaremos tomar um táxi. Vamos. Isso é um novo tipo de humor ou será que ficou realmente de miolo mole? A última suposição é a correta. Recebi tanto dinheiro que o choque foi demais para mim. Para essa forma particular de distúrbio mental, o médico confiável recomenda quantidades ilimitadas de hors d'oeuvre, lagosta à L americane, galinha nevergue e peixe-melba. Se é assim, vamos a elas. Tupence, minha cara, o que deu em você? Oh, incrédulo! Exclamou Tupence, abrindo a bolsa. Veja isto e mais isto. Santo Deus! Tupence, não me acene tão sedutoramente com essas notas de 1 libra. Não são notas de 1 libra. São 5 vezes melhores e esta aqui é 10 vezes melhor. Tommy suspirou. Devo ter bebido sem saber. Estou sonhando, Tupence, ou você realmente dispõe de uma grande quantidade de notas de 5 libras, acenando-as de maneira tão perigosa? Continuas a não crer, apesar de tudo, ó rei. E agora vamos almoçar. Ou não. Irei com você a qualquer lugar. Mas o que andou fazendo? Por acaso assaltou um banco? Tudo a seu tempo, Tommy. Mas que lugar horrível é Piccadilly Circus. Lá vem um ônibus em nossa direção. Não seria horrível se atropelasse as notas de 5 libras? Ao chegarem em segurança à calçada do outro lado, Tommy indagou. Vamos para o restaurante de grelhados? O outro restaurante é mais caro. Opôs-se Tupence. Isso não passa de uma extravagância injustificada. Vamos lá para baixo. Tem certeza de que lá posso conseguir tudo o que desejo? Está se referindo ao menu de que falava há pouco? Claro que pode. Ou pelo menos o que estiver ao seu gosto. Depois que estavam sentados, cercados pelos muitos hors d'oeuvre dos sonhos de Tupence, Tommy não pôde mais conter a curiosidade acumulada. E agora me conte tudo, Tupence. E a senhorita Prudence Covley contou tudo. E arrematou. O mais curioso é que realmente inventei o nome de Jane Finn. Não quis dar o meu próprio nome por causa de meu pobre pai, prevendo a possibilidade de me envolver em algum problema. Pode ter pensado assim, mas o fato é que não inventou esse nome. Como assim? Fui eu que lhe disse o nome. Não está lembrando? Falei ontem que tinha ouvido 2 pessoas conversando sobre uma mulher chamada Jane Finn. Foi isso que a fez pensar nesse nome. É mesmo. Estou lembrando agora. Que coisa extraordinária. Tupence se calou e ficou em silêncio por um longo momento. Despertou bruscamente. Tommy, o que é? Como eram os 2 homens por quem você passou? Tommy franziu o rosto, fazendo um esforço para se recordar. Um deles era alto e um tanto gordo. Tinha a barba raspada e os cabelos eram pretos. É ele. Whittington é assim mesmo. E como era o outro homem? Não consigo me lembrar. A verdade é que não reparei nele. Foi o outro homem, o esquisito, que me chamou a atenção. E ainda há quem diga que coincidências não existem. Tupence atacou alegremente o peixe-melba. Mas Tommy estava sério. Tupence, minha velha, aonde será que tudo isso vai nos levar? A mais dinheiro. Sei disso. Acho que você está com uma ideia fixa e não consegue pensar em mais nada. O que estou querendo saber é qual será o próximo passo. Como pretende manter as aparências? Verdade, exclamou Tupence, largando a colher. Tem toda razão, Tommy. É um problema e tanto. Afinal, Tupence, você não pode continuar blefando indefinidamente.
Mais cedo ou mais tarde, acabaria cometendo um deslize qualquer. E também não vamos esquecer que chantagem dá cadeia. Não diga bobagem, Tommy. Chantagem é dizer que se vai contar uma coisa a menos que se receba dinheiro. Mas eu não posso contar coisa alguma, simplesmente porque não sei de nada. Murmurou Tommy ainda em dúvida. Seja como for, o que vamos fazer agora? Whittington estava com pressa esta manhã e tratou de se livrar de você rapidamente. Mas da próxima vez ele vai querer saber mais alguma coisa antes de se desfazer de seu dinheiro. Vai querer descobrir o quanto você sabe, onde obteve as informações e uma porção de outras coisas. Você não terá qualquer possibilidade de se sair bem no encontro. O que vai fazer? Tupence franziu a testa. Temos que pensar, Tommy. Peça um café turco. É estimulante para o cérebro. Oh Deus, como eu comi! Você comeu como um porco. E eu também, diga-se de passagem. A única diferença é que minha escolha dos pratos foi mais sábia. 2 cafés, por favor. O pedido foi para o garçom que se aproximara. Um turco, outro francês. Tupence tomou o café devagar com uma expressão pensativa, censurando Tommy quando ele falou. Fique quieto. Estou pensando. Cruz credo! Exclamou Tommy, caindo em seguida no mais absoluto silêncio. Pronto! Gritou Tupence de repente. Já tenho um plano. Obviamente, precisamos descobrir mais alguma coisa a respeito desse caso. Tommy bateu palmas. Não deboche, Tommy. Só podemos descobrir alguma coisa por intermédio de Whittington. Temos que saber onde ele mora, o que faz, coisas desse tipo. Em suma, temos que investigá-lo. Eu não posso fazer isso, porque ele já me conhece. Mas ele o viu rapidamente no Lions. Provavelmente não irá reconhecê-lo. Afinal, um homem jovem é igual a qualquer outro. Repúdio categoricamente o comentário. Tenho certeza de que minhas feições simpáticas e aparência distinta me destacariam em meio a qualquer multidão. Tupence não ligou para a reação e prosseguiu calmamente. Meu plano é simples. Irei sozinha até lá amanhã. Tratarei de me esquivar das perguntas de Whittington, como fiz hoje. Não tem importância. Se não conseguir mais dinheiro, 50 libras são suficientes para nos sustentarmos por alguns dias. Ou até mais. Você ficará esperando do lado de fora, Tommy. Quando eu sair, não falarei com você, pois ele poderá estar observando. Mas ficarei esperando a alguma distância. Assim que Whittington sair do prédio, deixarei o lenço cair ou darei algum outro sinal. E você parte imediatamente. Partir? Para onde? Atrás dele, é claro, seu tolo. O que acha da ideia? É o tipo de coisa sobre a qual a gente costuma ler nos livros. Mas sinto que na vida real, a pessoa vai ficar com a sensação de estar bancando a idiota, parada na rua durante horas a fio, sem ter nada para fazer. E quem estiver observando vai começar a imaginar coisas. Não numa cidade grande como Londres. Todo mundo está sempre apressado. Provavelmente ninguém irá sequer notá-lo. É a segunda vez que faz esse comentário. Mas não importa, perdoo por isso. Seja como for, até que será divertido. O que está pensando em fazer esta tarde? Eu tinha pensado em chapéus. Ou talvez meias de sedas. Ou talvez... Ei, vá com calma. Há um limite para o que se pode fazer com 50 libras. Mas, de qualquer maneira, podemos jantar e ir a um show qualquer. Esta noite. Isso seria maravilhoso. A tarde se passou de maneira agradável. A noite foi mais agradável ainda. Mas, ao fim do dia, 2 das notas de 5 libras estavam irremediavelmente perdidas. Encontrarão-se na manhã seguinte e foram para o centro. Tommy ficou na calçada do outro lado e Tupence entrou no prédio. Tommy caminhou devagar até a esquina e voltou. Quando estava passando pelo prédio, Tupence atravessou a rua correndo. Tommy, o que aconteceu? O escritório está fechado. Ninguém atende. Estranho. Vamos juntos até lá para tentar de novo. Tommy a seguiu. Ao chegarem ao 3º andar, um rapaz saiu de outro escritório. Ele hesitou por um momento, depois dirigiu-se a Tupence. Estão procurando a Estonia Glasvari? Estamos, sim. O escritório foi fechado ontem à tarde. Disseram que a companhia está liquidada. Para dizer a verdade, eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Obrigada, balbuciou Tupence. Por acaso sabe o endereço do senhor Whittington? Não sei. Eles foram embora repentinamente. Muito obrigado. Tommy agradeceu. Vamos embora, Tupence. Desceram para a rua e pararam, olhando um para o outro, inteiramente aturdidos. Com isso está tudo acabado, comentou Tommy por fim. E eu nem desconfiei. Lamuriou-se Tupence. Vamos, companheira, anime-se. Não podemos fazer mais nada. É o que pensa.
Tupence respirou fundo e ergueu o queixo delicado num gesto de desafio. Acha mesmo que é o fim de tudo? Pois eu lhe digo que está redondamente enganado. É apenas o começo. O começo do quê? Da nossa aventura. Será que não percebe, Tommy? Se eles estão assustados a ponto de fugir desse jeito, isso mostra que há muito mais do que imaginamos nessa história de Jane Finn. Vamos ter de ir a fundo. Bancaremos os detetives e descobriremos tudo. Ótima ideia, Tupence. Mas acontece que não restou ninguém para investigarmos. Tem razão. É por isso que vamos começar tudo de novo. Empreste-me seu lápis. Obrigada. Espere um pouco, e não me interrompa. Pronto. Aí está. Tupence devolveu o lápis e contemplou o que acabará de escrever, com uma expressão de satisfação. O que é isso, Tupence? Um anúncio. Está pensando em publicar aquele anúncio? Não. Este é diferente. Tupence entregou o papel a Tommy. Ele leu as palavras em voz alta. Procura-se qualquer informação a respeito de Jane Finn. Cartas para J. A. Capítulo 4. Quem é Jane Finn? O dia seguinte passou lentamente. Foi necessário reduzir as despesas. Administradas com todo cuidado, 40 libras poderiam durar por bastante tempo. Por sorte, o tempo estava bom e andar não custa nada, conforme determinou Tupence. Um cinema de bairro proporcionou-lhes o divertimento noturno. O dia da desilusão havia sido uma quarta-feira. Na quinta-feira, o anúncio foi publicado. Na sexta-feira, já se podia aguardar a entrega de cartas em resposta nos aposentos de Tommy. Ele fizera a promessa solene de não abrir as cartas que porventura chegassem, levando-as ainda fechadas para a Galeria Nacional, onde se encontrariam às 10 horas. Tupence foi a primeira a chegar. Acomodou-se em uma cadeira de veludo vermelho e ficou olhando para os Turners com os olhos perdidos, até que avistou um vulto familiar entrando na sala. E então, qual é o seu quadro predileto? Respondeu o Sr. Beresford, provocando-a. Não abuse de mim. Houve alguma resposta ao anúncio? Tommy sacudiu a cabeça, com uma tristeza profunda e um tanto exagerada. Não queria desapontá-la, velha amiga, dizendo tudo de cara. Mas é terrível. Um bom dinheiro desperdiçado. Ele suspirou antes de acrescentar. Mas agora é tarde para arrependimentos. O anúncio foi publicado e só chegaram 2 respostas. Tome seu demônio, disse Tupence, quase gritando. Dê-me logo as cartas. Como pôde ser tão desprezível? Modere a língua, Tupence, modere a língua. Eles são muito exigentes com essas coisas na Galeria Nacional. Não se esqueça de que é um dos pontos altos do espetáculo que o governo quer exibir aos visitantes. Além disso, deve-se lembrar, como já ressaltei antes, de que é filha de um clérigo. Eu deveria estar no palco. Arrematou Tupence. Não era isso que eu ia dizer, mas se está certa de que desfrutou devidamente a reação de alegria após o desespero que lhe proporcionei de maneira tão generosa e gratuita, podemos agora tratar da correspondência. Como dizem os magnatas. Tupence arrancou os 2 envelopes de Tommy, sem a menor cerimônia, e examinou-os com cuidado. Este tem um papel mais grosso, aparentemente mais caro. Vamos deixá-lo para depois e abrir o outro primeiro. Tem toda a razão. 1, 2, 3 e lá vai. O pequeno polegar de Tupence rasgou o envelope e ela tirou o bilhete. Prezado senhor, em relação ao seu anúncio no jornal desta manhã, creio que posso lhe ser útil em alguma coisa. Talvez possa fazer a fineza de procurar-me no endereço acima, amanhã às 11 horas. Atenciosamente. A Carter, Carshalton Gardens 27. Mencionou Tupence referindo-se ao endereço. Fica no caminho para Gloucester Road. Podemos chegar lá a tempo, se formos de metrô. Já elaborei o plano de campanha, Tupence. É a minha vez de assumir a ofensiva. Levado à presença do Sr. Carter, ele e eu nos desejamos. Bom dia, respeitosamente, como manda o figurino. Depois, ele me diz: por favor, sente-se, senhor? Ao que eu prontamente respondo, num tom repleto de insinuações: Edward Whittington. O Sr. Carter fica com o rosto roxo e balbucia: quanto? Embolsando as 50 libras, vou me encontrar com você, que estará esperando na rua. Seguimos para o endereço seguinte e repetimos a performance. Não seja tolo, Tommy. Vamos ver a outra carta. Ei, está é do Hitz. 100 libras em vez de 50. Vou lê-la. Prezado senhor, li seu anúncio. Agradeceria se pudesse procurar-me por volta da hora do almoço. Atenciosamente. Julius P. Ersheimer. Ah! Exclamou Tommy. Será que estou sentindo o cheiro de um alemão? Ou será apenas um milionário norte-americano com uma
Genealogia infeliz? Seja como for, vamos procurá-lo na hora do almoço. É uma ocasião das mais propícias, frequentemente acaba em comida grátis. Para 2. Tupence assentiu. E agora vamos encontrar o Carter. Temos que nos apressar. Carshalton Terrace era uma fileira irrepreensível do que Tupence chamava de casas de aparência distinta e feminina. Tocaram a campainha da casa 27 e a porta foi aberta por uma criada de uniforme impecável. Parecia tão respeitável que Tupence se sentiu desolada. Tommy pediu para falar com o Sr. Carter e a criada os levou a um gabinete no andar térreo, onde deixou-os. Não chegou a se passar um minuto antes que a porta fosse novamente aberta, dando passagem a um homem alto, com um rosto magro como o de um gavião e uma expressão de cansaço. Sr. J.A.? Indagou ele, sorrindo, um sorriso realmente simpático. Sentem-se, por favor. Tommy e Tupence se sentaram. O Sr. Carter sentou-se em uma cadeira diante de Tupence e sorriu-lhe, encorajadoramente. Havia algo no sorriso dele que fez Tupence se sentir despojada de seu desembaraço habitual. Como ele não parecia disposto a iniciar a conversa, Tupence foi obrigada a fazê-lo. Queremos saber, isto é, poderia nos fazer a gentileza de dizer tudo o que sabe a respeito de Jane Finn? Jane Finn? O Sr. Carter fez uma longa pausa, parecendo refletir, antes de acrescentar. A questão deve ser posta em outros termos. O que vocês sabem a respeito dela? Tupence impertigou-se. Não vejo o que isso tem a ver com o caso. Não? Mas tem, e tem muito. Ele sorriu outra vez com seu jeito cansado e continuou, em tom pensativo. Voltemos ao princípio. O que vocês sabem a respeito de Jane Finn? Tupence ficou calada e o Sr. Carter insistiu. Ora, vocês devem saber de alguma coisa para terem feito aquele anúncio, não é mesmo? Ele se inclinou um pouco para a frente, a voz cansada tornando-se persuasiva. Suponhamos que me contassem. Havia algo de magnético na personalidade do Sr. Carter e Tupence deu a impressão de que estava fazendo um tremendo esforço para se libertar da atração quando disse: Não podemos contar nada, não é mesmo, Tommy? Mas, para surpresa dela, Tommy não a apoiou. Os olhos dele estavam fixos no Sr. Carter. Quando falou, havia em sua voz um tom insólito de deferência. Creio que o pouco que sabemos de nada lhe adiantará, senhor. Mesmo assim, contaremos tudo. Tommy! Gritou Tupence, espantada. O Sr. Carter virou-se na cadeira. Seus olhos fizeram uma pergunta. Tommy assentiu. Eu o reconheci imediatamente, senhor. Viu na França quando estava trabalhando no serviço secreto. Assim que entrou na sala percebi que era. O Sr. Carter ergueu a mão. Nada de nomes, por favor. Aqui sou conhecido como Sr. Carter. Esta casa é de minha prima, por falar nisso. Ela me empresta às vezes quando é necessário ter um encontro que não pode ser realizado pelos meios oficiais. E agora? Ele fez uma breve pausa, olhando de um para o outro, antes de arrematar. Quem vai me contar a história? Conte você, Tupence. A história é sua. Muito bem, minha jovem, estou ouvindo. E Tupence obedientemente contou toda a história da criação da Jovens Aventureiros Limitada. Em diante, o Sr. Carter escutou em silêncio, retomando a atitude de cansaço. De vez em quando passava a mão pelos lábios, como se quisesse ocultar um sorriso. Quando Tupence acabou, ele assentiu gravemente e comentou. Não é muito, mas é sugestivo. E muito sugestivo. Se me permitem dizê-lo, formam um jovem casal bastante curioso. Não sei, talvez possam ter sucesso onde outros fracassaram. Acredito na sorte. Sempre acreditei. Ele parou de falar por um momento, pensativo. O que me dizem da ideia? Estão à procura de aventuras, não é? Mesmo? Não gostariam de trabalhar para mim? Não será nada oficial. Aceitariam a missão com todas as despesas pagas e uma modesta recompensa ao final? Tupence fitou em silêncio, os lábios entreabertos, os olhos se arregalando cada vez mais. Por fim balbuciou. O que teremos de fazer? O Sr. Carter sorriu. Devem apenas continuar o que estão fazendo agora. Encontrem Jane Finn. Mas quem é Jane Finn? O Sr. Carter assentiu gravemente. Acho que vocês têm o direito de saber. Ele se recostou na cadeira, cruzou as pernas, uniu as pontas dos dedos e começou a falar em um tom baixo e monótono. A diplomacia secreta é algo que não lhes diz respeito. E diga-se de passagem, é sempre uma péssima política. Basta que saibam que no início de 1915 foi elaborado um certo documento. Era o esboço de um acordo secreto. Ou um tratado, chamem como acharem melhor.
Foi examinado por representantes dos países envolvidos e preparada a redação final para assinatura nos Estados Unidos, que na ocasião era um país neutro. Esse documento foi enviado para a Inglaterra por um mensageiro especial, escolhido especificamente para essa missão. Era um sujeito ainda jovem, chamado Danvers. Imaginava-se que as negociações tinham sido conduzidas no mais absoluto sigilo, a tal ponto que nada havia vazado. Esse tipo de esperança sempre leva à decepção. Há sempre alguém que fala. Carter continuou. Danvers embarcou para a Inglaterra no Lusitânia. Levava os documentos preciosos num pequeno pacote feito com oleado, que sempre carregava no próprio corpo. Foi justamente nessa travessia que o Lusitânia foi atingido por torpedos e afundou. Danvers estava na relação dos desaparecidos. Seu corpo acabou aparecendo em uma praia e foi identificado sem a menor sombra de dúvida. Mas o pequeno pacote havia sumido. Tupence e Tommy ouviam atentamente. O homem continuou. Será que haviam tirado o pacote de Danvers ou ele mesmo o entregará à guarda de outra pessoa? Houve alguns incidentes que acentuaram as possibilidades dessa segunda teoria. Depois que o torpedo atingiu o navio, nos rápidos momentos em que os botes foram baixados, viram Danvers falando com uma jovem norte-americana. Ninguém o viu entregar qualquer coisa a ela, mas isso pode ter acontecido. Parece-me bem provável que ele tenha entregado os documentos a essa jovem, achando que ela, como mulher, teria mais chances de levá-los em segurança até a praia. Mas se isso realmente aconteceu, onde está a moça e o que fez com os documentos? Segundo informações que recebemos posteriormente dos Estados Unidos, parece que Danvers foi seguido ao sair de lá. Será que a moça estava trabalhando para os inimigos? Ou será que ela, por sua vez, foi seguida e enganada, ou até mesmo forçada a entregar os documentos? Entramos em ação na tentativa de descobri-la. O que, inesperadamente, revelou-se uma tarefa das mais difíceis. Seu nome era Jane Finn e constava na relação dos sobreviventes. Mas a moça parecia ter desaparecido de vez. As investigações sobre seus antecedentes não ajudaram muito. Era uma órfã e estudará em uma pequena escola do oeste norte-americano como pupila de um dos professores. O passaporte tinha o visto para Paris, onde se juntaria à equipe de um hospital. Oferecerá seus serviços voluntariamente e depois de uma pequena troca de correspondências, fora aceita. Verificando que seu nome constava da relação dos sobreviventes, a direção do hospital ficou naturalmente surpresa quando ela não apareceu para assumir o emprego. Também não recebeu qualquer notícia dela. O Sr. Carter prosseguiu com a explicação. Foram feitos todos os esforços para localizar a moça, mas tudo em vão. Ainda conseguimos descobrir seu percurso pela Irlanda, mas não encontramos nenhuma outra pista depois que ela pôs os pés na Inglaterra. Não foi tirado qualquer proveito dos documentos, o que poderia facilmente acontecer. Assim chegamos à conclusão de que, no fim das contas, Danvers os destruíra. A guerra entrou em outro estágio e o aspecto diplomático também mudou. O tratado não voltou a ser cogitado. Os rumores de sua existência foram categoricamente negados. O desaparecimento de Jane Finn foi esquecido e não se comentou mais o caso. O Sr. Carter fez uma pausa e Tupence aproveitou para indagar, impacientemente. Mas por que o assunto voltou à tona? Afinal, a guerra já acabou. O Sr. Carter mostrou-se alerta de súbito. Porque parece que os documentos não foram realmente destruídos. E podem ser ressuscitados hoje com um significado novo e perigoso. Tupence ficou surpresa. O Sr. Carter assentiu. É isso mesmo. Há 5 anos, aquele esboço de tratado era uma arma em nossas mãos, hoje é uma arma contra nós. Foi um erro gigantesco. Se os termos fossem divulgados, seria um desastre de proporções incalculáveis. Poderia inclusive provocar outra guerra, e dessa vez não. Seria com a Alemanha. É uma possibilidade extrema e, pessoalmente, não creio que possa acontecer. Mas o fato é que o documento compromete vários dos nossos estadistas, e não podemos nos dar ao luxo de vê-los desacreditados neste momento. Seria uma grande vitória para o Partido Trabalhista. E um governo trabalhista na atual conjuntura seria, em minha opinião, uma grave ameaça ao comércio britânico. Mas, no fundo, esse seria o menor dos males. Ele fez nova pausa e depois indagou de forma calma. Por acaso já ouviram dizer ou já leram sobre os rumores de que existe uma influência bolchevista em ação por trás da atual inquietação trabalhista? Tupence assentiu. Pois saibam que é verdade. O ouro bolchevista está sendo despejado neste país com o propósito específico de promover uma revolução. E existe
Um determinado homem, alguém cujo verdadeiro nome nos é desconhecido, que está agindo nos bastidores para alcançar os próprios interesses. Os bolchevistas estão por trás da inquietação, mas esse homem está por trás dos bolchevistas. Quem é ele? Não sabemos. Sempre é tratado pelo título modesto e despretensioso de Sr. Brown. Mas uma coisa é certa, é o maior mestre do crime da nossa era. Controla uma organização maravilhosa. A maior parte da propaganda de paz durante a guerra foi inspirada e financiada por ele. Seus agentes estão em toda parte. É um alemão naturalizado? Indagou Tommy. Ao contrário, tenho todos os motivos para crer que se trata de um inglês. Foi a favor dos alemães, assim como teria sido a favor dos boeres. Não sabemos o que ele está buscando. Provavelmente o poder supremo para si mesmo, de um tipo sem precedentes na história. Não temos qualquer pista de sua verdadeira personalidade. Pelo que sabemos, até mesmo seus partidários a ignoram. Nas ocasiões em que nos deparamos com suas pegadas, ele sempre desempenhou um papel secundário. Outra pessoa acabou assumindo o papel de chefe. Mas depois, sempre descobríamos que o suposto chefe não passava de uma figura insignificante. Um simples criado ou um mero escriturário de papel trocado que se deixou prender, enquanto o esquivo Sr. Brown nos escapava mais uma vez. Será que? Exclamou Tupence, abruptamente. O que está pensando? Estou me recordando do encontro no escritório do Sr. Whittington. Ele chamou o escriturário que o atendia de Brown. Será que? Carter assentiu, pensativo. É bem provável. Um dos detalhes curiosos é o fato de o nome ser sempre mencionado. Provavelmente uma idiosincrasia de gênio. Pode descrever esse suposto escriturário? Não cheguei realmente a reparar nele. Era um homem comum, igual a qualquer outro. O Sr. Carter soltou um suspiro de cansaço. É a invariável descrição do Sr. Brown. Ele levou uma mensagem telefônica para o homem que se disse chamar Whittington, não? Por acaso notou algum aparelho telefônico na antessala? Tupence pensou um pouco. Acho que não havia telefone algum. Era o que eu já imaginava. A mensagem foi um meio de o Sr. Brown dar uma ordem a seu subordinado. É claro que ele ouviu toda a conversa. Foi depois da interrupção que Whittington entregou a você as 50 libras e pediu que voltasse na manhã seguinte? Tupence assentiu. Não resta a menor dúvida de que era o Sr. Brown. O Sr. Carter fez nova pausa. Estão vendo o tipo de homem que terão de enfrentar, não é mesmo? Possivelmente é o melhor cérebro criminoso desta era. A ideia não me agrada de maneira alguma. Vocês dois são muito jovens. Eu não gostaria que algo acontecesse a vocês. E não vai acontecer, declarou Tupence com toda segurança. Eu cuidarei dela, senhor, completou Tommy. E eu tomarei conta de você, reagiu Tupence ressentida com aquela manifestação de superioridade masculina. Bem então que um cuide do outro, comentou o Sr. Carter, sorrindo. E agora vamos voltar aos negócios. Há algo de misterioso a respeito desse documento que ainda não conseguimos definir. Já fomos ameaçados com a sua divulgação em termos claros e inequívocos. Os elementos revolucionários praticamente declararam que o tratado está em suas mãos e que pretendem revelá-lo na ocasião oportuna. Por outro lado, é evidente que eles desconhecem vários itens do documento. O governo acha que eles estão simplesmente blefando. E certo ou errado, o governo tem mantido a política de negar sistematicamente a existência do documento. Eu tenho minhas dúvidas. Já houve insinuações e alusões indiscretas que parecem indicar que a ameaça é real. A impressão é de que eles se apoderaram do documento incriminador, mas não podem lê-lo porque está em código. Contudo, sabemos que o esboço do tratado não está em código, o que não seria natural. Assim, essa possibilidade está eliminada. Mas a verdade é que há algo muito estranho nessa história. É claro que Jennifer pode estar morta, pelo que sabemos. Mas não creio nisso. O mais estranho é que eles estão tentando obter de nós informações sobre a moça. Hein? É isso mesmo. Ocorreram um ou dois fatos que nos fazem crer nessa possibilidade. E sua história, minha jovem, parece confirmar a suposição. Eles sabem que estamos procurando por Jennifer. E podem apresentar uma Jennifer falsa, em um pensionato em Paris, por exemplo. Tupence deixou escapar uma exclamação de espanto e o Sr. Carter sorriu. Ninguém sabe exatamente como ela é e assim não haveria qualquer dificuldade. Ela se apresentaria com uma história forjada e tentaria arrancar o máximo de informações de nós. Percebe agora qual é o plano? Quer dizer que está pensando. Tupence fez uma pausa para absorver plenamente a suposição, antes de concluir, que era para assumir o papel de Jennifer que eles queriam que eu fosse para Paris?
O Sr. Carter tornou a sorrir com uma expressão mais cansada do que nunca. A verdade é que acredito em coincidências. Capítulo 5. Julius P. Ersheimer. Parece que isso estava realmente fadado a acontecer, murmurou. Tupence, recuperando-se do choque. Carter concordou. Compreendo o que está querendo dizer. Também sou supersticioso. Acredito na sorte e em todas essas coisas. O destino parece ter escolhido vocês para se envolverem nessa história. Tommy não conteve a risada. Mas que coisa! Não é de admirar que Whittington tenha sumido depois que Tupence deu aquele nome. Eu teria feito a mesma coisa. Mas, acho que já tomamos demais o seu tempo, senhor. Tem mais alguma informação a nos dar antes de irmos embora? Creio que não. Meus agentes, trabalhando por meio de métodos óbvios, fracassaram. Vocês se lançarão na missão com criatividade e a mente aberta. Não se sintam desanimados se também não tiverem sucesso. Por um lado, é bem provável que a situação seja agora precipitada. Tupence franziu o rosto sem compreender. Quando você teve aquele encontro com Whittington, eles dispunham de bastante tempo. Tenho informações de que o grande golpe estava planejado para o início do novo ano. Mas o governo está cogitando adotar providências legislativas para cuidar de forma eficaz da ameaça de greve. Não levará tempo até eles saberem disso, se é que já não sabem. É possível que isso leve as coisas a um ponto crítico. Realmente espero que isso aconteça. Quanto menos tempo eles tiverem para amadurecer seus planos, melhor será. Estou querendo apenas alertá-los de que não dispõem de muito tempo e que não devem ficar abatidos se falharem. Seja como for, não é uma missão das mais fáceis. Isso é tudo. Tupence levantou-se. Acho que devemos ser profissionais. O que exatamente podemos esperar da sua parte, Sr. Carter? Os lábios do Sr. Carter se contraíram ligeiramente antes da resposta. Sucinta. Recursos dentro dos limites razoáveis, informações detalhadas sobre qualquer questão e nenhum reconhecimento oficial. Se por acaso tiverem problemas com a polícia, não poderei ajudá-los. Oficialmente. Estarão por conta própria. Tupence assentiu, séria. Compreendo sua posição. Escreverei uma lista das coisas que desejo saber, assim que tiver algum tempo para pensar. E agora, a respeito do dinheiro. Pode falar sem receio, senhorita Tupence. Quer dizer o quanto estão precisando neste momento? Na verdade, não. No momento dispomos de dinheiro suficiente. Mas quando quisermos. Mas, estarei esperando para atendê-los. Sei disso, mas não quero ser grosseira em relação ao governo, mas todo mundo sabe que é um inferno quando se quer arrancar alguma coisa dele. E se tivermos que preencher um formulário azul, enviarmos pelos canais competentes e depois esperarmos 3 meses para recebermos um formulário verde e assim por diante, não vai adiantar de nada, não é mesmo? O Sr. Carter riu divertido. Não precisa se preocupar, senhorita Tupence. Basta enviar um pedido pessoal para mim, neste endereço. Receberá o dinheiro no endereço que a senhorita informar no envelope. Quanto ao salário, o que me diz de combinarmos 300 libras por ano? Com uma soma igual para o Sr. Beresford, é claro. Tupence ficou radiante. Maravilhoso. É muita generosidade, Sr. Carter. E eu adoro dinheiro. Manterei um registro impecável de nossas despesas, uma coluna de crédito e outra de débito, com o balanço no lado direito e uma linha vermelha separando os totais. No fim da página. Sei fazer essas coisas direitinho. Quando penso um pouco. Tenho certeza de que sabe, senhorita Tupence. E agora adeus, e boa sorte para ambos. O Sr. Carter apertou as mãos dos dois. 1 minuto depois, eles estavam descendo a escada do Carchalton Terrace 27, com as cabeças a mil. Tommy, quero que me responda imediatamente quem é o Sr. Carter. Tommy murmurou um nome no ouvido dela. Fó! Exclamou Tupence, impressionada. E posso lhe assegurar, velha amiga, que é ele quem realmente manda. Fó! Repetiu Tupence. Depois de uma breve pausa, ela acrescentou pensativa. Achei-o simpático. Você também não achou? Ele parece muito cansado e entediado, mas a gente sente que por baixo é como aço alerta e pronto para entrar em ação a qualquer momento. Oh! Tupence deu um pulinho, antes de acrescentar. Quero que me belisque, Tommy. Por favor, me belisque. Não posso acreditar que seja verdade. O Sr. Beresford atendeu ao pedido. Ah! Já chega, Tommy. É verdade, não estamos sonhando. Temos um emprego. E que emprego? O empreendimento conjunto começou de verdade. É mais respeitável do que eu imaginava que seria, comentou. Tupence, pensativa. Ainda bem que não tenho a mesma inclinação que você para o crime. Que horas são?
Vamos almoçar e... Ei! O mesmo pensamento ocorreu a ambos. Tom expressou o primeiro. Julius P. Hersheimer. Não falamos ao Sr. Carter sobre o bilhete dele. Não havia muito o que contar. Não enquanto não o conhecermos. Pessoalmente. É melhor pegarmos um táxi. Quem está querendo ser extravagante agora, Tommy? Não se esqueça de que temos todas as despesas pagas. Vamos, entre logo. Os dois entraram no táxi que atendeu ao chamado de Tommy. Tupence recostou-se comodamente no assento e comentou. De qualquer maneira, causaremos um efeito melhor se chegarmos. De táxi. Tenho certeza de que os chantagistas nunca vão ao encontro de suas vítimas de ônibus. Já deixamos de ser chantagistas. Não tenho muita certeza se eu deixei mesmo, murmurou Tupence. Ao perguntarem pelo Sr. Hersheimer, foram imediatamente conduzidos à suíte dele. Uma voz impaciente gritou entre, em resposta à batida na porta do empregado do hotel. O rapaz abriu a porta e ficou de lado para deixar Tommy e Tupence passarem. O Sr. Julius P. Hersheimer era muito mais jovem do que Tommy e Tupence haviam imaginado. Ela calculou que ele devia ter cerca de 35 anos. Era de estatura mediana e um corpo quase quadrado, combinando com o queixo. O rosto era belicoso, mas simpático. Ninguém poderia confundi-lo com outra coisa que não fosse um norte-americano, embora falasse quase sem sotaque. Receberam meu bilhete? Pois sentem-se e digam imediatamente tudo o que sabem a respeito de minha prima. Sua prima? Claro, Jane Finn. Ela é sua prima. Meu pai e a mãe dela eram irmãos, explicou o Sr. Hersheimer, detalhadamente. Vó! Exclamou Tupence. Então sabe onde ela está? Não! Gritou o Sr. Hersheimer batendo com o punho fechado na mesa. Não sei de droga nenhuma. E vocês não sabem? Anunciamos pedindo informações e não oferecendo, respondeu. Tupence em tom áspero. Sei disso. Consigo ler perfeitamente. Mas pensei que estivessem querendo saber a história sobre o passado dela e soubessem onde encontrá-la agora. Não nos importaríamos de ouvir a história sobre o passado dela, comentou Tupence, cautelosamente. Mas o Sr. Hersheimer pareceu ficar repentinamente desconfiado. Ei, vamos com calma. Isso aqui não é a Cecília. Não vão me pedir resgate nem ameaçar cortar as orelhas dela se eu recusar. Estamos nas Ilhas Britânicas. Por isso vamos deixar as brincadeiras de lado ou chamarei aquele imponente policial britânico que vejo lá em Piccadilly. Tommy apressou-se em explicar. Não estamos com sua prima. Pelo contrário, estamos tentando encontrá-la. Fomos contratados para isso. O Sr. Hersheimer recostou-se na cadeira e disse em um tom lacônico. Conte-me tudo. Tommy atendeu ao pedido, oferecendo uma versão prudente do desaparecimento de Jane Finn e da possibilidade de ela ter se envolvido sem saber em alguma confusão política. Referiu-se a Tupence e a si mesmo como investigadores particulares contratados para encontrá-la. Por isso, acrescentou, agradeceriam todas as informações que o Sr. Hersheimer pudesse fornecer a respeito de Jane Finn. O Sr. Hersheimer assentiu. Acho que está tudo certo. Desculpem se fui um pouco apressado. Mas é que Londres me deixa nervoso. Só conheci até agora a velha e pequena Nova York. Mas podem fazer suas perguntas que eu respondo. Isso deixou os jovens aventureiros paralisados por um momento. Mas, Tupence se recuperou logo e, de forma audaz, aproveitou a oportunidade fazendo uso de lembranças colhidas nas histórias de detetives. Quando viu pela última vez a Fale, isto é, a sua prima. Nunca vi. Como? Indagou Tommy, atônito. Hersheimer virou-se para ele. É isso mesmo, meu caro senhor. Como já disse antes, meu pai e a mãe dela eram irmãos, assim como vocês dois podem ser. Ele fez uma breve pausa, mas Tommy não corrigiu essa opinião a respeito do seu relacionamento com Tupence. Mas nem sempre se deram muito bem. E quando minha tia tomou a decisão de casar com Amos Finn, que era um pobre professor no Oeste, meu pai ficou simplesmente furioso. Disse que se ganhasse muito dinheiro, como tudo indicava que aconteceria, ela não veria um só vintém. O resultado é que tia Jane foi para o Oeste e nunca mais ouvimos falar dela. Hersheimer fez outra pausa, respirando fundo como se estivesse tomando fôlego. E o velho realmente ganhou dinheiro que não acaba mais. Meteu-se com petróleo, andou mexendo com ferrovias. Posso garantir a vocês que ele foi um verdadeiro furacão em Wall Street. Então, no outono passado, ele morreu, e fiquei com todo o dinheiro. E não vão acreditar no que aconteceu. Fiquei com a consciência pesada. Havia uma pequena voz dentro de mim que vivia me dizendo, o que vai fazer por sua tia Jane que está lá no Oeste? Comecei a ficar cada vez mais preocupado. Calculei que Amos Finn não devia ter se saído muito bem na vida.
Pelo que eu sabia, não era do tipo que ganharia muito dinheiro. Para resumir, contratei um homem para descobrir o paradeiro da tia Jane. Resultado, ela havia morrido e a Mosfin também. Mas tinham deixado uma filha, Jane, que estava a caminho de Paris, no Lusitânia, quando o navio foi atingido por torpedos. Ela se salvou, mas ninguém neste lado do Atlântico sabia dizer o paradeiro dela. Calculei que não estavam procurando com muito empenho e resolvi vir para Londres a fim de apressar as coisas. A primeira coisa que fiz foi telefonar para a Scotland Yard e para o Almirantado. A recepção no Almirantado não foi das melhores, mas o pessoal da Scotland Yard foi muito cortês. Disseram que iam investigar e inclusive mandaram um homem aqui esta manhã para buscar a fotografia dela. Vou seguir para Paris amanhã, só para ver o que a prefeitura de lá anda fazendo. Acho que se eu ficar indo de um lado para o outro, apertando todo mundo, vão acabar descobrindo onde está Jane Finn. A energia do Sr. Hersheimer era tremenda. Tommy e Tupence se curvaram, permanecendo em silêncio. E ele arrematou. Mas agora me digam uma coisa, por que estão procurando? Minha prima? Ela desrespeitou alguma lei ou fez algo que ofendesse os britânicos? Uma moça norte-americana orgulhosa podia achar as leis e regulamentos de vocês na época da guerra um tanto irritantes e se rebelar. Se é esse o caso e se existe neste país alguma coisa parecida com suborno, é só me dizerem, que entro com o dinheiro que for preciso. Tupence tratou de tranquilizá-lo. Isso é ótimo. Então podemos trabalhar juntos. Que tal almoçarmos? Preferem que eu mande trazer a comida para cá ou vamos descer para o restaurante? Tupence manifestou preferência por almoçarem no restaurante e Julius Hersheimer acatou a decisão. As ostras tinham acabado de dar lugar ao Soul Colbert quando o garçom entregou um cartão a Hersheimer. Inspetor Japp, Scotland Yard, outra vez. E agora mandaram um homem diferente. O que esperam que eu diga que ainda não tenha contado ao primeiro sujeito? Só espero que não tenham perdido a fotografia. O laboratório do fotógrafo lá do oeste pegou fogo e todos os negativos foram destruídos. É a única fotografia que existe da minha prima. Quem me deu foi o diretor do colégio em que ela estudou. Um súbito temor invadiu Tupence. Sabe o nome do homem que veio procurá-lo esta manhã? Claro que sei. Não sei. Espere um pouco. Estava no cartão. Ah, lembrei agora. Inspetor Brown. Um sujeitinho um tanto quieto, desse tipo que não chama a atenção de ninguém. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.